Olá, pessoal! Mais uma vez, muito obrigado por estarem nos acompanhando aqui no Mercado Offshore Brasil. Mais um programa, iniciando hoje com um papo de gigante valia, cara. Na verdade, muita gente no privado, Instagram principalmente, estavam me pedindo para trazer uma pessoa que pudesse falar, claro, contar suas experiências e suas ideias, e com certeza. Poxa, vocês sabem que eu só trago fera para conversar com a gente aqui, só os melhores. Não vou trazer qualquer um no Mercado Offshore Brasil. Que é isso, soberba? Soberba não. Melhor para vocês. Então a gente, com toda a certeza do mundo, vai bater um papo de gigante valia. Hoje, como vocês já estão vendo aí nos cards, no título do vídeo, a gente vai falar sobre uma área que muitos pleitiam, cara, inicialmente para entrar no ramo offshore, que é a área de taifeiro. Porém, antes de eu começar, antes de entrarmos literalmente no assunto, no bate-papo, eu quero agradecer os nossos apoiadores. Claro, a TMS, Escola de Treinamentos, é a melhor que temos hoje aí. Eu quero agradecer a Conexão Contábil, a Acno, a Evoque. Eu quero agradecer o pessoal do Macro Estúdios por ceder esse espaço pra gente. Muito obrigado a todos. E, obviamente, principalmente a vocês que estão aí nos ajudando, tá bom? Se puderem contribuir com qualquer valor, tem um QR Code, se eu não me engano, no canto superior esquerdo. Correto, técnica? A nossa Fran. Beleza, obrigado, Fran. Se canto superior direito ou esquerdo? Canto superior direito? Hã? Não, mas para você, esquerdo, né? Então tá bom. Se não quiserem ou não puderem, a sua presença, a sua audiência, nossa senhora, já nos deixa muito feliz, tá bom? Então agora sim, vou parar de falar um pouquinho e vou deixar, né, a nossa convidada se apresentar. Muito obrigado por ter aceitado o convite, Luciana. Por gentileza, fala pro pessoal quem é a Luciana, fala um pouquinho sobre você. Daqui a pouco eles estão ansiosos por isso, a gente entrar, né, falando sobre um assunto que é muito importante e o pessoal tem dúvida. Até porque eles ficam falando para mim, caramba, dá para entrar com isso e depois pleitear outra coisa, não dá? Como funciona? Você hoje vai tirar, eu sou o leigo, você vai tirar essas dúvidas aí pra gente. Fala um pouquinho sobre a Luciana. Fica à vontade, Lu. Olá, pessoal. Boa noite. Muito obrigada por estar aqui com vocês hoje, falando um pouquinho da minha experiência, né? Compartilhando um pouquinho dessas experiências, né? Que é o mundo offshore, né? Claro. Então, hoje eu atuo como instrutora, né? Estou na área da segurança do trabalho, ministro alguns treinamentos, dentre deles algumas MRs, né? Algumas, né? Uhum. Se eu for citar, vai ficar muito extenso. Fica à vontade. Dentre dessas funções também tem alguns cursos de Norman, né? Que nós somos homologados para poder ministrar. E temos hoje também a experiência que eu tive, que foi a minha primeira experiência offshore. E foi como governanta, né? Eu vou explicar um pouquinho de cada função na área da hotelaria. Perfeito. Né? Que é uma área muito procurada e que ainda gera muita dúvida. E trabalhou também como taifeira a bordo. Trabalhei. Foi a minha primeira experiência offshore. Foi quando eu comecei a entender, gente, o que é isso? Né? O que é uma plataforma? Exatamente. O que eu vou fazer ali? Como assim, taifeiro? O que o taifeiro faz? O que uma governanta faz? O que é um taifeiro de piso? Nunca ouvi falar na minha vida. Ó, já tem a pergunta. Um saloneiro. E aí, muitas das pessoas, né, procuram essa oportunidade, porque geralmente é indicada como uma porta de entrada para outras funções offshore, né? Rola isso mesmo, né? Rola. Né? Para que você possa conhecer, né, o offshore e até mesmo se encontrar. Claro. Porque às vezes as pessoas, eu vou trabalhar embarcado. Tem que fazer um curso de CBSP? Mas o que é CBSP? Né? Se perguntam, ficam perdidos no meio do caminho, né? Então, dentro da sala de aula hoje, eu nem imaginava que hoje eu estaria no ramo de instrução. E começou como taifeira no ramo offshore. Exatamente, no ramo offshore. Sim. E agreguei também na instrução, né, os cursos de taifeira offshore. E que, nossa, é muito legal. Se não tivesse embarcado como taifeira, muito provavelmente nem sonharia estar nessa área. Não. Tudo... Ministrando inúmeros treinamentos. Exatamente. Tudo
na minha vida começou, eu trabalhava no ramo alimentício. Antes de embarcar. Antes de embarcar. Sim. Não conhecia nada dessa área offshore, o que era Macaé. Caí de paraquedas em Macaé para trabalhar num restaurante. Até porque você era de Cabo Frio? Isso, de Cabo Frio. Perfeito. De Cabo Frio, já tinha trabalhado em hotéis, em Búzios, em tudo mais. E vim para Macaé quando eu tive o meu primeiro restaurante. Entendi. Mas é que tá, você já tinha experiência nessa parte de hotelaria. Só que onshore. Qual foi o estalo e o que ou quem, eu não sei se foi alguém, que te levou a pensar, vou embarcar, já que eu tenho experiência nisso, vou embarcar como isso? Exatamente. A De onde oportunidade surgiu dentro do meu trabalho. Eu fui convidada para ser supervisora de contrato num restaurante que era um refeitório para uma escola de treinamento. Ah, que bacana. Né? Aí E lá eu trabalhando, né? Tinha alguém, não me lembro agora a função, que já tem bastante tempo, estava fazendo o seu CBSP, tinha um cargo, né, dentro de uma empresa de hotelaria. Perfeito. E me fez o convite. Luciana, gostei muito do seu perfil, da sua desenvoltura aqui e tal, não sei o que. Você tem interesse de vir trabalhar com a gente? Como que é isso? Aí comecei. Não, aí marcamos uma entrevista e tal, me explicaram quais os cursos que eu tinha que fazer. Inicialmente, eu tive que fazer o CBSP, o HIUT e o curso de taifeiro. Perfeito, né? Perfeito. E comecei a pesquisar tudo isso e embarquei nesse mercado, onde eu tive a minha primeira oportunidade, né? E fui como governanta, né? Que seria a líder dos taifeiros. Mas já entrou como? Como líder. Devido à experiência que você já tinha. Exatamente. Devido à experiência que eu já tinha e um contrato grande e o mercado estava aquecido na época. Isso é muito importante. Quando o mercado está aquecido, abre muitas oportunidades, principalmente para quem não tem experiência, tá? Com certeza. E é o que eu escuto falar. Foi o que aconteceu. Eu estava no local certo, sem saber, e fui me achando. Que bacana. Até eu chegar hoje aonde eu estou na área de segurança. E bacana, Lu. Né? Agora me explica uma coisa. Curso para taifeiro nós sabemos que tem. Depois você vai até falar um pouco sobre. Sim. Tipo, mais ou menos o que se aprende, o que faz. Isso vai ser um pouco mais para frente. Carga horária e tal. Mais na área da hotelaria, antes de você embarcar como taifeiro, offshore, né? Até porque nem sei se existe taifeiro que não seja offshore. Não. Aí é hotelaria. No caso aí eles colocam como camareiro, né? Outras funções. Tem cursos que no caso específicos é no hotel. para ou é chegar e aprender com alguém que já tem experiência? Eu acredito que no onshore é chegar e aprender. Entendi. No onshore. Coisa que offshore não acontece. No offshore exige um treinamento, como a gente sabe, né? Que tudo a bordo nós temos que ter, né? Um treinamento, uma qualificação, um entendimento do porquê que eu estou ali. Entendi, né? entendi. De como que eu vou desenvolver essa atividade, esse trabalho, né? Então, isso é muito importante. Então, você faz a parte básica, que é o CBSP, o HIUT ou o THIUT, e também tem que se qualificar fazendo o curso de taifeiro. No caso, isso, se for trabalhar na hotelaria. Perfeitamente. Né, hotelaria offshore. Aí você tem que fazer um curso, né, que vai te qualificar para você ser o taifeiro. Aí o taifeiro, você trabalha na hotelaria offshore, você não é taifeiro? Oi? Como eu trabalho na hotelaria offshore. Logo não sou taifeiro? Não, você temos várias funções. Vamos lá. Eles chamam taifeiro de piso. O que seria um taifeiro de piso? Nunca ouvi falar. Né? Um taifeiro de piso é como se fossem os nossos camareiros hoje aqui no hotel. Porque quando a gente fala hotelaria offshore, né, que é o termo, é que a gente está querendo dizer que é o pessoal que cuida de toda essa parte das acomodações da unidade. Entendi. A parte o refeitório, né? Perfeito. Toda a parte do refeitório também, a alimentação, a acomodação, a limpeza, a organização. Isso da parte alimentação, do setor... no caso de colocar ali, ou limpeza e tal, mas não de cozinhar, né? Também. Tem os cozinheiros, faz parte da hotelaria. Quem tem a qualificação como cozinheiro, ele também pode trabalhar numa hotelaria offshore. E
Detalhe, é muito procurado. É uma Sim. vaga muito procurada. Inclusive, Tá? na última feira de oportunidade que eu fui, tinha lá vaga para cozinheiro. Cozinheiro, ajudante de cozinha, tá? Dependendo do tamanho da unidade, se pegar um flotel aí que tem um fluxo de pessoas muito grande, podemos ter até funções agregadas, tipo, eles chamavam de magarefe, como se fosse o açougueiro, Também não, né? não É conheço. o trabalhador que vai ficar responsável só por cortes de carne, né? Para ajudar o cozinheiro. Já entrega tudo pronto. É como se fosse o açougueiro, Sim. né? Eu achei que já chegava tudo cortadinho, bonitinho. Não, tem um chega camarada tudo lá. normal e tem um camarada lá. Funciona como um restaurante normal, a parte do refeitório de uma unidade. Ele funciona normalmente. Nossa, um leque absurdamente grande, então. Muito grande. Tem o paioleiro. O paioleiro, ele é como se fosse o estoquista, que ele vai arrumar todo o paiol de alimentos, né? Tem lá tudo bonitinho, separadinho, ele vai tomar conta, ele vai fazer a contagem, ele vai verificar a validade de tudo que está armazenado ali, todo o controle para poder passar para a nutricionista, né? E ela faz o pedido e o acompanhamento também, num geral, de tudo que acontece na hotelaria. Ela é a responsável, né, por toda a hotelaria, né? A nutricionista. Nosso alimento, ela que pede para comprar X coisas, né? Exatamente. Entendi. Ela que faz o pedido de rancho e tudo mais. Perfeito. Para poder chegar até a unidade. Então, camarada, eu fui lá e fiz o curso de taifeiro. Qual é a carga horária em média aí do curso de taifeiro? 64 horas. 64, não é pequeno. É uma semana intensiva, mais de uma semana. De curso intensivo aí. Por quê? Maior porque é um acesso por cordas. Exatamente. Porque o taifeiro, ele tem que conhecer todas as etapas, né? Do que é um trabalho offshore, quais são as outras atividades que estão ali fora, para que o taifeiro, ele tem que entender o que acontece lá fora. Ele vai ficar dentro do casario. Perfeito. Fazendo todas as atividades. Explica pra galera o que é o casario. O casario é a parte das acomodações, né? Como se fosse os quartos, que nós chamamos de camarote, né? O refeitório e as áreas de lazer, né? As salas de área de lazer. Ou seja, tudo que não é a área. Isso, né? é o interno, isso, onde o pessoal descansa, né? Faz suas refeições, tem a sua área, seu momento de lazer, academia, né? Sala de jogos. Então, toda essa parte é o pessoal da hotelaria que vai organizar para trazer o bem-estar, né, para o pessoal que está lá fora fazendo acontecer aquela ilha de ferro funcionar. Exatamente. Né? Exatamente, onde nós temos várias atribuições e que é importante para passar para o taifeiro dentro de um treinamento tudo o que acontece. Por quê? Ele vai entender quando um colaborador vinha lá de fora cansado, estressado, né? Ele vai estar ali pronto para recebê-lo, né? E dar o melhor, porque é muito legal, né? Você teve um dia estressante de trabalho, de repente, né? Nós sabemos que é um risco muito grande, né? Algumas atividades. Então, às vezes, tem aquela correria, tempo, né? Às vezes, a quantidade de tempo que aquela equipe já está ali, já está chegando nos últimos dias de embarque. Então, a pessoa já fica, né, mais sensível. Com toda certeza. Exatamente. Ansiosa. Então, o pessoal da hotelaria que está ali na parte interna, ele tem que estar preparado para entender toda a rotina de um trabalhador offshore. Isso é muito importante. Fácil, né? E, na verdade, bastante coisa, né? Exatamente. Coisas, né? Conteúdo. Até porque você falou conteúdo programado de 64? 64. 64 horas. Então a gente fala de tudo que acontece na unidade. Acredito eu que deve ter até bastante coisa técnica, né? Sim, a gente... Ouvi falar até que o taifeiro, no treinamento, ele estuda até FISPIC. Fala, com certeza, porque ele também vai fazer manuseio de produtos. Os produtos de limpeza. Exatamente, o uso de máscara, luva, qual não pode colocar próximo do óculos, outro. mistura de produto, isso aí não existe, tá? Etiqueta nos produtos, rótulos, então isso é passado também para um taifeiro. Você vê, né, Lu?
Parece. Tô chamando de Lu, pessoal, porque amiga a gente já tem essa intimidade, tá? Luciano pra vocês, Lu pra mim. Mentira, pode chamar de Lu também, você permite, né, Lu? Permito, Então tá permito. bom. Então é o seguinte, você para pra pensar, cara. Quem tá de fora pensa assim, não. O camarada. Olha só, cara, a responsabilidade de um taifeiro. Quem tá Sim, levando. A gente que é da área de segurança já começa a sim. pensar as possibilidades e os riscos associados, né? A gente pensa o quê? Ah, um camarada que cuida da limpeza, ele vai Vai arrumar a lá só arrumar cama, minha cama, limpar meu mas banheiro. se ele não tiver o conhecimento, ele coloca fogo numa plataforma. Sim, com certeza. Coloca em risco. Enfim, ele pode causar acidente e ele também pode se acidentar. Exatamente, uma plataforma pode virar Temos. pique devido ao erro do taifeiro, que não Exatamente, teve aquele porque conhecimento. ele tem que entender que ali cada um tem a sua atividade. Uhum, Tem manutenções que, por mais que seja do casario, não é uma responsabilidade do taifeiro. perfeito. Então, tudo que é feito a bordo, nós precisamos de quê? Autorizações. Então, Com toda certeza. sem autorização, não vamos fazer nada. Então, tudo isso tem que ser explicado ao taifeiro de forma bem minuciosa para que ele entenda. Por quê? As pessoas, quando eles procuram um curso como esse, geralmente a pessoa que vai fazer o primeiro embarque está querendo conhecer o mundo offshore. Então, escuta, é a porta de entrada. Beleza, pode até ser, né? Porque as empresas de hotelaria, elas dão oportunidade, sim, só que elas vão mesclar a equipe. Uhum. Pode ter certeza que nunca vai ter 90% da equipe da hotelaria novato. Sim, sim, Então, claro. vai mesclar. Então, o pessoal que está chegando agora, que está adquirindo a experiência, né, vai estar sendo acompanhado por alguém que já conheça a unidade. Ali, a parte interna, o casario. Tipo, vai, tchau, não vai ser assim. Exatamente, não. Então tem toda uma análise, né? Ele vai ter o curso que vai Aham. prepará-lo, mas ele lá dentro ele vai estar sendo acompanhado na rotina dele diária, para que ele possa desenvolver essas atividades também com segurança, que é o principal fator, né? De um trabalhador offshore, é a gente entender a segurança. Por que que eu não posso isso? Por que que eu não posso aquilo? Por que que eu só posso fazer isso? Por que que tudo eu tenho que comunicar? Entende? Então, ele tem que entender. Porque são pessoas que, às vezes, tipo assim, conforme eu falei inicialmente, não sabe nem o porquê que tá fazendo o CBSP. É, Aí, no curso de taifeiro, ele vai entender melhor como funciona toda essa rotina. perfeito. Além de entender como que ele vai executar a atividade dele. Porque tudo tem treinamento. Nós temos um procedimento a ser seguido, Sempre. né? Então, o taifeiro, ele também tem o seu procedimento. O pessoal da cozinha tem o seu procedimento. Tem o taifeiro, que a gente chama de pieiro. É aquele taifeiro que vai ficar responsável só por lavar louça. Tá? Então, ele é chamado de O camarada pieiro. é responsável por lavar louça. A Por função lavar dele é louça, extra. exatamente. Aí ele passa o turno dele todinho, Lavando basicamente, louça. né? Ele vai fazer algumas outras coisas, né? Se Nos tiver um intervalos. tempo, Isso, mas durante as refeições, né, do pessoal a bordo, perfeito. ele vai atuar, né, Que lavando as acontece o quê? Em louças, média de 3 em 3 organizando. horas? Em 3 em 3 horas. Entendi, Corretamente. entendi. Corretamente. Ah, é muito farto. É. Tá? A galera A fala, a gente galera sobe sabe magrinho que- e desce gordinho. Isso aí a gente sabe. Se pegar um cozinheiro bom, então, dá trabalho. E todo mundo Padeiro, tem um padeiro também. tem um padeiro. Estava esquecendo de falar, nós temos essa função também na parte da cozinha, né? Que é o Caramba. padeiro. É o responsável por fazer os pães, Dificilmente um cara desse bolos, sobe sem doces. experiência. Hã? Dificilmente um cara desse sobe sem experiência. Exatamente. Ele vai ter as empresas Deve manjar de confeitaria. isso, alguém que já trabalhou em padaria vai ter essa oportunidade, Sim, tá? sim. Se tiver querendo conhecer o mundo offshore, pô, eu trabalho na padaria, eu sou padeiro, sei fazer várias coisas, então é legal. Mas vai ter que fazer o curso taifeiro. Exatamente. O CBSP Entendi. e o HILT também. Isso, Ou o além do THILT, CBSP né? e Hilt, aham. Exatamente. E agora também a hotelaria está pedindo o CPSO, tá? Que é o curso de primeiros socorros offshore. Aham. Offshore. E
para fazer parte da faina ou obrigatoriedade contratual? Ou tem Então, colocado, as empresas têm colocado eles essa galera têm para colo- fazer parte da faina? Eles, sim, colocam sim. Eles vão Ah, ser os socorristas, né? perfeito. Vai auxiliar ali no transporte de maca, de algum trabalhador acidentado, né? Então, é o pessoal mais da hotelaria. E eles preferem colocar mais o taifeiro de piso, um paioleiro. Eles vão deixar reservado mais o pessoal da cozinha, porque a Entendi. cozinha não para, não pode Exatamente. parar. Exatamente. É, Aí que tá. Eu tenho visto, Luciana, acompanhado, né, muitas vagas para essa parte de taifeiro, né? sim, Como você disse, né? Claro, a pessoa não vai entrar sem experiência, vai ter alguém lá que irá treiná-la. Como tudo no sim, ramo offshore, sim. a gente não vê, tipo, vai, Não, trabalha, sempre tem vai estar alguém, sendo acompanhado por alguém. a não ser que seja em último caso e, tipo, não tenha, não esteja achando alguém, aí sim o contratante é obrigado a Exatamente. cumprir aquela vaga, né? A ocupar, na verdade, Sim, aquela vaga ali. E eu tenho acompanhado, cara, o pouco que eu tenho acompanhado com relação a essa parte do taifeiro, eu tenho visto, pelo menos em algumas, né, alguns sites, né, de recrutamento e tal, em empresas de recrutamento e seleção, muitas vagas, cara, de taifeiro. Não sim, sei se porque estão chegando muitas unidades, e sim, estão chegando sim. muitas unidades, ou essa galera tá sempre mudando de área. Isso ocorre Também, pode ser também. Além do mercado estar passando uma fase de aquecimento, que pra caramba, eu isso é falo isso sempre. legal, Aham. né? Tem aquela questão de quando você se qualifica, a empresa de hotelaria te contrata. Uhum. E quando você chega lá dentro, você vai vendo outras funções. Como que acontece, vai conversando, vai fazendo amizade com o pessoal de outras funções. Acha legal uma Aí pergunta coisa. como que funciona a sua função. Que curso eu tenho que E o ter? pessoal é muito receptivo. O que Sim, eu gosto claro. do ramo offshore, que existe essa coisa, essa recepção. Sim, É existe. muito legal. Exemplo recente, eu tenho uma aluna minha, ela fez um taifeiro comigo, tá? E ela me mandou mensagem há pouco tempo. Pô, Luciana, que não sei o quê, que legal, feliz da vida, que conseguiu embarcar depois de Uhum. meses que ela fez o curso. E ela falou que o pessoal gostou tanto do trabalho dela, né, de como ela tá desenvolvendo e tal, tá utilizando todas as técnicas direitinho. Sabe aquela pessoa certinha, prendada, Sim, sim, que sim. faz um copia e cola legal? Então, ela já tá tendo a oportunidade de ser trainee de ROV. Olha aí que bacana. Aí ela começou a me perguntar um monte de coisa. Que bacana, cara. Calma aí, vamos lá. Você vai ter que perguntar ao pessoal aí do ROV qual é o passo a passo agora pra você. Calma aí, titia Exatamente. aqui não sabe tudo não. Exatamente. Aí foi muito legal esse feedback, né, que os alunos passam pra gente, de desenvolver uma atividade e chega lá, se encontra em outra função. E aí o pessoal abraça e dá a oportunidade. Que bacana. Então, eu costumo falar bastante para os meus alunos. Gente, a bordo, vocês podem olhar no corredor, não tem ninguém, mas pode ter certeza, tem 200 olhos te olhando. Com toda certeza. Então, se você vai ser um bom taifeiro, um excelente taifeiro, por que que você não pode ser uma outra função com excelência? Exatamente. Eu Entende? comento isso com a galera, até porque você falou dos seus alunos, eu vou citar dos meus com relação à galera de rádio operador, Sim. né? Luciana, o que eu vejo de rádio operador que já foi taifeiro não está no gibi. Muitos rádio operadores literalmente começaram na área de taifeiro. Isso quando não tem lá fazendo o GMDSS, o camarada que ainda é taifeiro, só que está estudando na sala de rádio com o rádio operador, já está aprendendo, e literalmente o camarada já é completamente safo, porém ainda não pode assumir uma sala de rádio porque não tem ali os treinamentos específicos no qual o rádio operador o indica. Ó, você tem que ter Sim. isso, isso e isso. Quando vai ver, o camarada já tá no último, que lá, que é o GMDSS. E tipo, o Exatamente. rádio operador que já trabalha a bordo faz o quê? Não chama ninguém de fora, não. Porque fulano de tal que é taifeiro já sabe todo o serviço da unidade. Exatamente, exatamente. Então, a oportunidade surge muito para quem já está ali.
E que surge, depende também do empenho, né? exatamente, Da de cada pessoa. um. Exatamente. Assim como eu conheço taifeiros que já estão anos e anos e anos na profissão. Por quê? Sim, Se identificou com aquilo ali, claro, gosta claro. e legal, maneiro, vai desenvolver de uma forma legal também. Mas muitas pessoas começam e desenvolvem. Isso aconteceu comigo, né? Eu entrei na hotelaria, comecei a ver todo aquele ramo offshore, aquele movimento para lá, para cá, e opa, eu vou buscar alguma coisa que eu possa fazer no ramo offshore. Aí comecei a pesquisar um curso tal, curso tal. Eu falei assim, pô, me identifiquei muito com técnico de segurança. Perfeito. Comecei Conheceu o com técnico de segurança a bordo? Uhum. conheci. E aí eu falei assim, não, é isso aí que eu quero ser. E aí você vai buscando e você chega lá, com certeza. É Nosso limite só somos nós mesmos. Essa frase exatamente. aqui já virou um jargão. Exatamente. Então, assim, não é difícil. É muito fácil. Só Uhum. depende da dedicação de cada um. E também, acredito eu, não tenho muita certeza, mas talvez no meu achismo errôneo, não são todos que conseguem assumir a função de taifeiro, são, Luciano? Então, o que acontece? As pessoas olham assim, ah, taifeiro, vou arrumar cama, vou limpar o chão. Quem não faz isso? Opa, peraí. É, A borda é é aí que eu queria diferente. chegar. Nós temos procedimento e técnica para tudo, Uhum. tá? Então, quando eu comecei, nós tínhamos unidade que tinha que aplicar cera no chão. Só que para aplicar essa cera, tinha que remover. E tinha todo um passo a passo, Thiago. Era loucura. Até enceradeira nós tínhamos. Caramba, Então, nem sei utilizar uma enceradeira. e tinha um tempo de secagem, não tinha como o pessoal passar. Então, o taifeiro ele tinha que se organizar também no tempo. Quando ele ia fazer o tipo de higienização também nas escadas, porque você, né, fecha um andar de acesso, então você tem que comunicar, E você envolve tem. segurança? Sim, com certeza. Temos produtos fortíssimos, Sim, né, claro, que claro. tem que usar as medidas de segurança, né? A máscara, a luva adequada, óculos, então isso é muito importante. Então, não é igual a gente faz na nossa casa, aleatório, tem procedimento. Exatamente. Conforme eu falei, você olha para um lado, olha para o outro, não vê ninguém, mas sempre tem alguém te observando. Então, se você. Eu costumo falar também que a pessoa tem que ter disciplina. A bordo eu tenho que ter disciplina e talento, certo? Quando Claro. eu consigo juntar essas Os duas, dois, né? aí fica perfeito. Porque se eu sou uma pessoa disciplinada e consigo desenvolver, seguir os procedimentos, né? Às vezes as pessoas me perguntam, pô, mas como que ela. Alguém vai me acordar? Você tem que ter Hum, responsabilidade com o seu aqui horário. te acordam para ir trabalhar, né? Você tá, né? Não vamos acomodar porque Tipo, vai soar um estamos alarme, né, na hora de no acordar. Aham. ambiente de trabalho. E bem colocado a sua fala aí do alarme, porque são as peculiaridades da unidade que o taifeiro Exatamente. também tem que estar de acordo. Claro. Opa, chegou o momento do treinamento da unidade. Taifeiro para tudo, ele tem que ter responsabilidade aonde ele vai deixar o equipamento que ele está utilizando, se é os produtos, não deixar no meio do caminho. Pessoal da cozinha, vamos verificar, né? Desligar tudo, ir lá rapidinho. Então tem que estar a par de tudo, É. tá? É porque ele também deve fazer e se preocupar com, não sei se é um dos deveres dele, né? Deles, é a questão da limpeza, de obstruir rotas de fuga e tal, tal, tal. Exatamente. E é tudo muito rápido lá. Uhum. É tudo dinâmico, rápido e prático, Sim, né? Porque tem que nós ser. é bem tranquilo, é muito limpo, é muito organizado, Uhum. né? Então o procedimento que as empresas passam, junto com o treinamento que essa pessoa vai buscar, né? Que é uma qualificação, isso vai ajudar bastante no desenvolvimento do trabalho dele a bordo para que ele consiga entender o passo a passo. A gente vai continuar ainda falando da parte boa, né? Até então tá sendo tudo muito tranquilo, falando, né? Falando tá sendo tudo muito tranquilo, muito Exatamente. fácil e bonito. É, a galera sempre me pergunta e pede para eu perguntar ao entrevistado, né? Ao Sim. convidado, porque isso não é uma entrevista, é um bate-papo.
Existem empresas que pagam de quanto a quanto em média, a que pior paga em média, não precisamos citar nomes de empresas, até porque eles vão procurar saber, né? E a vaga também fala Sim. a média, né? Oferecida ali. Tipo, um taifeiro hoje que ganha menos e um taifeiro que está numa multinacional poderia ganhar até quanto? Essa variação aí, em média, de quanto a quanto, Luciana? Então, Thiago, Pelo que você tem visto. nós temos assim algumas etapas e tem essa variação de empresa. Nós temos o taifeiro offshore e temos o taifeiro marítimo, E tem a CIR? que tem a CIR. Sério? Taifeiro marítimo. Taifeiro marítimo, olha essa, galera. Essa daí eu aprendi agora. Esse é a portinha de ouro que todo taifeiro que gosta da função, ele almeja. Que Tá? bacana, Esse cara. é o ovinho de ouro. Que né? bacana, cara. Então, o taifeiro marítimo hoje, né, tá em torno de R$6.000. Uau! Aí você Exatamente. está desanimando alguns operadores. Ou você taifeiro Ele marítimo, vai né? fazer uma escalinha aí de 28 Aham. por 28, geralmente, né? E vai Uma pleitear um empresa salário. multinacional e tal, ou não necessariamente? Não necessariamente. Entendi. Mas Bacana, cara. é um salário bem legal. Olha, ficaram felizes ouvindo, muitos ficaram Exatamente. felizes E agora vou te ouvindo falar, isso. o taifeiro marítimo, essa média salarial, pela a última unidade que eu tive, que eu perguntei, até o cozinheiro está na mesma média salarial, porque são unidades menores, né? Uhum. Com efetivo menor. Mas isso no nível tipo 3 ou sênior, por exemplo, ou não necessariamente? Então, ele vai ter que ter um pouco mais de habilidade. Por quê? Vai ser uma unidade. Ele não vai entrar ganhando isso. Ele pode até entrar, se ele tiver toda a qualificação e ele demonstrar que ele vai conseguir desempenhar bem essa atividade. Por quê? O taifeiro marítimo, ele não vai fazer somente a arrumação de camarote. Ele vai atuar como ajudante de cozinha, ele vai auxiliar o cozinheiro a fazer outras tarefas também. Ele faz algo diferente que o taifeiro não marítimo Sim, não sim. faria? Sim, porque é uma unidade menor. Exemplo, um rebocador, taifeiro marítimo. Perfeito. Então vai ser só o taifeiro e o cozinheiro. Então os dois vão desempenhar a função de atender aquele pessoal a bordo. Perfeito. Né? Então, ou seja, o cozinheiro ele vai fazer toda a parte da alimentação, o cozinheiro, e o taifeiro marítimo, por sua vez, ele vai ser o ajudante de cozinha, ainda vai organizar o refeitório, vai ajudar, e é os dois para tudo. Por isso que ganha-se bem. Tá? Entendi, tá Porque, explicado. porque não tem como colocar uma equipe de hotelaria numa unidade como essa. Esse camarada vai Exato. adquirir uma experiência diferenciada. Exatamente. Então, ele tem que ter mais habilidades nessa parte aí de alimentação. Ele vai ter que ter um pouco mais de habilidade, não só de arrumação, né? Para que ele possa desenvolver um bom trabalho e atender aquela equipe a bordo. Entendi. Né? Então, esse aí é o taifeiro marítimo. Perfeito. O não marítimo. O não marítimo offshore, ele vai ser dividido por classes. Perfeito. Nós vamos ter, conforme eu falei, vamos lá, vou tentar ir por etapa para eu não esquecer de ninguém. De forma não muito técnica para a galera entender. Isso, para eu não esquecer. Vamos lá. Numa hotelaria, algumas hotelarias trabalham também com recepcionista, tá? Elas vão ficar na parte de recepção, alimentando o sistema, controlando toda a questão do pessoal que está a bordo. Divisão de camarote também? Exatamente. Entendi. Ela vai tomar conta de toda essa parte, né? Então, algumas, né? Vai ter recepcionista, temos a nutricionista, que vai tomar conta de todo o pessoal. Podemos ter governância, que vai ser como se fosse auxiliar da nutricionista, que vai ajudar, né, nas atividades, que aí quando você tem uma governância, o nutricionista ele fica mais responsável para a parte alimentícia. Perfeitamente. E aí a governância vai auxiliar o pessoal do piso, arrumação, camarote, as outras dependências do casario. O líder dos taifeiros, Isso, no caso. exatamente. Como se fosse assim. Exatamente. Governança, aí nós vamos ter os taifeiros de piso,
taifeiro de piso, ele vai ficar responsável por toda a limpeza do casario, dos camarotes, áreas de recreação, tá? Escadas, corredores, toda aquela parte interna. Ele vai ficar responsável, taifeiro de piso. Uhum. Aí nós vamos ter o paioleiro, que vai ser como se fosse o estoquista. Temos o taifeiro pieiro, tá? Temos o saloneiro. Eu já aprendi o que é, aprendi hoje. Isso. Uhum. Temos também o que chamamos de saloneiro. É como se fosse... Explica pra galera o que vem a ser o saloneiro. É como se fosse um garçom, mas que não serve, mas que tá ali no refeitório. Perfeito. Organizando tudo para servir o pessoal do refeitório, uhum. né? Esse saloneiro, em algumas unidades, dependendo da quantidade do POB, ele também pode desenvolver a função de pieiro e saloneiro. Se for pequenininho, POB, exatamente. Não tem como a unidade colocar as duas funções. Então, ela agrega em uma só. O saloneiro, ele vai fazer toda a organização, né, do refeitório e, na hora das refeições, ele vai organizar as louças, né? Vamos lá. Aí agora nós vamos pro pessoal da cozinha. Uhum. Temos o cozinheiro, ajudante de cozinha, padeiro e podemos ter o magarefe. Dependendo Magarefe. Mais uma palavra aí em função no qual eu não conheço. E podemos ter o magarefe. Quem é? Eu tô esquecendo o magarefe é aquele que vai auxiliar nos cortes de carne, dependendo da quantidade de produção de alimentos. Uhum. Ele vai ajudar o cozinheiro. Eu tô esquecendo de mais um que pode fazer parte da hotelaria, o MacGyver. O MacGyver, aquele que tá ali pra tudo. Tá ali pra tudo. Deu ruim, chama o MacGyver. Que bacana, cara. E aí é muito legal, quando você tem uma equipe completa, uma unidade grande, né, para poder estar atendendo toda a tripulação. Aí que tá. Então, nesse leque absurdo que você acabou de me dizer, haverá uma diferença de remuneração? Sim. Tipo, na carteira não vai vir taifeiro, ou sim, vai vir taifeiro, mas o camarada é outra coisa ou não? Vai ver lá, cozinheiro, magarefe, falei certo? Isso. Então, saloneiro. Quando a gente fala desses termos diferentes, tipo o magarefe, o MacGyver, então ele vai entrar em outra classificação, né? Aí eu não vou eu não sei te falar assim certinho dentro, né, da classe sindical qual é a função. Perfeito. No caso ali, Você foi governanta, né? Fui. A sua carteira veio governanta ou taifeira? Não, na época não tinha ainda. Não sei se eles já encontraram. Pode ser que hoje isso. Sim, entendi. Então, o taifeiro, ele vai ser contratado, né? O nome técnico, como é offshore, a gente chama de taifeiro, mas ele vai ser contratado como auxiliar de serviços gerais. O taifeiro. Entendeu? Entendi. Então a classificação é diferente. Perfeito. Vai ter que ver de acordo com a classe sindical, dentro daquela função que ele exerce, qual é o nome. Tá? Perfeito. Eu não vou saber agora te dizer fora. Entra assim na parte sindical. Exatamente. Isso, que é diferente. E nutricionista vai entrar como a nutricionista. Sindical e, porém, talvez contábil também, né? Sim. Com relação a assinar a carteira, né? Isso. No tipo paioleiro, que ele é o estoquista, né? De repente, eles estão colocando como estoquista. Perfeito. Né? Aí o pessoal da hotelaria pode começar a me atualizar. Exato. Para isso serve os comentários aqui, pra gente, isso. Me ajuda aí, pessoal, que já tem um tempinho já. Você tem bastante tempo de experiência, mas já tem tempo. Né? Isso, Exatamente. Tem bastante tempo nessa área aí. E então, essa parte assim do nome ali, né, como eles colocam, eu já estou um pouco fora, mas cada uma dessas atividades vai ter o seu nome específico e que vai atender, né, uma classe de salário. Vai ter um piso, né? E mais o adicional de embarque. Entendi. Entende? Menor salário na parte do taifeiro poderia ser Vamos lá, vamos falar de salário. Hoje o salário mínimo tá quanto? 1.300 e?
É porque estamos com a 1.302? presença de um contador, a gente Ajuda aproveita, a gente, né? né? Ajuda. 1.302. Então, vamos lá. Um auxiliar de serviços gerais, eu acho que está em torno desse valor, né? Uhum. 1.302. Aí, Os benefícios. Exatamente. Né? Aí, de acordo com cada empresa, ela vai ver quantos por cento ela pode pagar mais em cima do salário desse 1.320? 1.320, Corrigindo aí, atualizamos pessoal. agora. 1.320. Exatamente. Então, ele vai ver quantos por cento ele vai poder, né, oferecer. Perfeito. Então, o que eu ouço, né? Me atualizem. Eu não ouço menos de 50%. Perfeito. Eu ouço de 50% para cima de adicional. Então, aí começa a variação de acordo com cada classe, que vai ver qual é o salário, e mais aí, em média, vamos falar do mínimo para animar o pessoal? Sim, 50% em cima, mais os benefícios, né? Perfeito. Plano de saúde, deve ter uma ajuda em relação à refeição, né? Ticket de refeição. Tem algumas empresas também questão de plano de carreira? Júnior, pleno e sênior, para essa área de taifeiro, será que também rola isso? Não conheço. Não conhece, né? Não Entendi. conheço, Porque muitas Thiago. das funções têm, né? Exatamente. Eu acho assim, quando você sai de taifeiro de piso, você pode ir para outra área e tal. A cozinha é um diferencial. Onde haverá mudança salarial. Perfeito, a cozinha é uma coisa mais minuciosa. A cozinha e o taifeiro marítimo. E o taifeiro marítimo, porque ele vai desenvolver muito mais atividade. Entendi. Né? Ele vai ficar responsável por mais coisas. Perfeito. Né? E aí é bem legal. Caramba. Essa e parte. o taifeiro numa multinacional, mesmo que ganharia ali seu salário mínimo mais 50%, é uma empresa, e uma empresa multinacional que paga bem, paga melhor do que aqui ele estava. O que seria pagar melhor, em média? Eu acho que ela pode pagar 100%, né? Chega a isso. Eu acredito que pode chegar a 100% de Chega adicional. uns 2.600, quase 3 mil reais. Por aí. Entendi. Esse valor para taifeiro de piso, eu acho que já fica um pouquinho mais difícil. Agora, se você for um cozinheiro, um ajudante de cozinha, um padeiro, eu acredito que você tenha um diferencial melhor no salário. Então, se você tem habilidades, trabalha em restaurante, sabe cozinhar, sabe fazer alguma coisa na parte de padaria, doces... Já subiu sabendo. Exatamente. Então, por mais que você seja contratado como taifeiro de piso, que de repente foi a vaga que surgiu, né? Você consegue, né, junto com a nutricionista, desenvolver e falar, né, numa oportunidade eu gostaria de ir para a cozinha e tal, que aí vai ter um diferencial. Esse bate-papo vai trazer muita gente que está trabalhando em padaria exatamente, e hotelaria, quer saber, vou embarcar. Isso aí, tá melhor, gente, até muito porque tranquilo. Posso eu pleitear novas vagas ou outras funções a bordo. Exatamente, e aí vai descobrir um leque de oportunidades. Porque tem funções a bordo e mesmo você trabalhando, que você olha assim, pô, já trabalho 1 ano aqui nessa unidade. Aí, do nada, você se depara com alguém, o que você faz? Faço isso. Caramba, eu não sabia. E, às vezes, deve ser até bom esconder, inicialmente falando. O que você acha, Luciana? Tipo, omitir, na verdade, né? Não é nem mentir. Porque se uma empresa vê o camarada pleitear uma vaga de taifeiro, aí o camarada isso, aquilo, aquilo outro, a empresa, será que ele já não cargo melhor, né? Na hora, ele só quer subir. Ele vai demorar 3 meses aqui e vai partir para outra área. Eu vou te falar algo que eu aprendi, mercado, né? Que eu aprendi com o meu professor de taifeiro. Isso há... gente, 14 anos atrás. Eita, ferro. E trabalhou nessa área durante quanto tempo, Luciana? Olha, não demorei muito na hotelaria, porque eu já estava estudando na área da segurança. Então, perfeito. Luciana se movimenta e andou. Foi exatamente em cima do que eu perguntei. Exatamente. E o que acontece muito nessa área? O meu professor, né? Ele chegou... no último dia de curso, ele deu uma caixinha de ouro pra gente. Tava todo mundo na expectativa, pô, e agora como é que eu vou embarcar, tal. Porque o mundo
onshore é um pouco diferente do offshore, Ah, com né? certeza. Tem algumas peculiaridades que só o tempo vai te ensinar, né? E a sua dedicação. Então ele chegou pra gente e falou assim: hoje eu vou ensinar vocês a fazerem um currículo offshore. A gente, uau! O professor. Isso, e eu carrego isso, né, comigo até hoje, quando eu tô com os meus alunos, a gente tira um períodozinho no curso e a gente faz esse preparatório desse currículo. A gente dá algumas dicas de como preparar um currículo para que seja atrativo para o recrutador de hotelaria, né? Inclusive, a gente trabalha até questões um questionário de perguntas de como se comportar numa entrevista offshore, o que responder, perguntas pertinentes à hotelaria, sobre a função. Então, tudo isso a gente também trabalha dentro do curso, tá? Então, é muito legal. Então, saber preparar um bom currículo para que você apresente ao offshore também é interessante, buscar esse conhecimento. É claro, se você tem muita qualificação e quer entrar como um taifeiro, isso vai pesar. O recrutador, logo, ele vai entender que você não vai ficar na minha hotelaria. Hoje, se eu quero ser um taifeiro, eu tenho que demonstrar para a hotelaria que eu quero aquilo. Melhor ainda, ir crescendo. Exatamente, né? Mas dentro da hotelaria. Dentro da hotelaria. Entendeu? Legal que você tenha planos futuros, projetos para desenvolver. Mas isso vai ter que ser uma coisa que você vai ter que deixar na sua caixinha. Para que você se torne atrativo naquele momento, né? E depois você, aos poucos, você primeiro entra e desenvolve uma parte. É um passo a passo. O que eu sempre trabalhando 10 anos na área de hotelaria. Exatamente. Aí depois, com o tempo, você vai descobrindo, vai se qualificando. Quando você estiver pronto, aí você vai preparar o seu currículo de acordo com a área que você se preparou. Entendi. Entendeu? Então, não adianta colocar muita informação. Ok, se você tem experiência como auxiliar de serviços gerais onshore, isso vai contar muito. Claro. Para você ser um taifeiro de piso. Ah, se eu tenho a função de cozinheiro, vai contar. Se eu já fui ajudante de cozinha, vai contar. Enfim, essas funções pertinentes às atividades da hotelaria. Mesmo sem a certificação? Não, você vai ter que ter a certificação, porque né? senão qualquer um pode, não, né? Aí não. Eu falo assim, as experiências onshore que vai te impulsionar. Porque muitas vezes auxiliar de serviços gerais, o camarada não vai ter lá, a pessoa não vai ter lá um certificado, literalmente. Não. Aí, no caso, um exemplo, ele já foi auxiliar de serviços gerais, onshore em qualquer empresa aqui. Beleza. Desempenhou lá, ele vai ter a função dele, vai colocar no currículo, período, legal, maneiro. Aí, o que ele vai fazer? Ele quer ser um taifeiro offshore. Perfeito. Logo, ele vai fazer o curso de taifeiro, vai fazer o CBSP, vai fazer o RIUT e o diferencial hoje para o currículo já colocar o CPSO. Perfeito. Por quê? Porque ele já chega pronto se ele fizer parte da equipe de socorrista. Logo a empresa também não vai se preocupar, né, em ter mais esse custo, com além do custo, é o tempo. Claro. Porque o CPSO, se não me engano, é de segunda a sábado. Segunda a sábado. Ele é bem extenso também. Então, é tempo e custo. 48 horas de carga horária, exatamente. Então, até então estamos falando de coisas boas, né? Não estou achando que hajam coisas ruins, mas o que mais será que, na sua opinião, incomoda? Que tipo de tarefa incomodaria mais um taifeiro? O que ele pode chegar a fazer que, não me agrado em realizar? Existem algumas coisas nesse patamar? O que eu costumo... ouvir e entender não gostaria de fazer isso. Um exemplo, né? O taifeiro, ele fica muito triste quando pega, né, alguém de algum camarote que é muito bagunceiro. Perfeito. Todo dia tá aquela loucura, uma pessoa muito desorganizada, né? Porque tem dia que é mais tranquilo, mas tem dia que é mais dinâmico. Até na parte de organização e também na parte de higiene.
Exatamente, porque os camarotes eles são divididos. O taifeiro, durante a quinzena dele, ele vai ter que higienizar todos esses camarotes. Existem duas coisas, higienização e a limpeza. A limpeza é aquela rotina diária. Ele vai varrer rapidinho, passar um paninho, recolher o lixo, forrar a cama. Isso aí ele vai fazer todos os dias. Falando da função do taifeiro de piso, tá, gente? Já a higienização, ele vai fazer uma vez por quinzena em cada camarote. Ele vai tirar um dia, né? Um dia não, ele vai dividir esses camarotes. Cada dia ele pode fazer um camarote. Entendi. Que é o quê? Levanta tudo, limpa tudo, lava tudo. É aquela limpeza geral. Perfeito. Geralzão. Levanta colchão, troca roupa de cama, faz tudo. Ele pode encontrar, infelizmente, um camarote no qual o camarada, tipo, higiene não é o forte do mesmo, vamos dizer assim. Tem que ser então, tudo muito tipo, ele limpinho. pode se deparar com coisas absurdas no qual ele não está acostumado. Pode. O que eu vi fazer aqui? Isso pode acontecer, né? E aí a gente orienta todo o trabalhador offshore, né? Para que ele venha ter um mínimo de organização. Isso a gente fala no CBSP. Exatamente, SPR, função, né? SPR, exatamente. Higiene, né? Organização. Exatamente. O dia que o taifeiro vai fazer a higienização, é muito importante que ele guarde todos os pertences, não deixe nada espalhado, né? Para que o taifeiro ele consiga desenvolver a atividade dele de uma forma mais tranquila. Porque quando fica muita coisa, ele tem que se preocupar também com as coisas do hóspede, né? Do tripulante que está naquele quarto. Já me veio outra pergunta também, continua falando. Pode perguntar. Então vamos lá. Vamos lá. Exatamente, quando você falava isso, eu pensava que, cara, olha só, de suma responsabilidade e é preocupante até para o taifeiro, né? Caso venha assumir algum pertence, isso já aconteceu? Você já viu isso acontecer? Estava ou não no meu camarote? Às vezes nem estava, o camarada deixou em outro lugar, mas como o taifeiro teve acesso ao camarote do mesmo, aí o camarada, infelizmente, vai lá, a primeira pessoa que ele vai pensar, vai questionar. Exato. Isso rola. É comum de acontecer esse tipo de coisa? Pode ter. Tem pessoas que, tipo assim, é um meio que a gente tem que aprender a conviver. São muitas pessoas. Conviver e confiar na pessoa, exatamente. Né? Então, rola às vezes esse tipo de comentário, e aí a nutricionista ou a governança tem que resolver, conversar, né, com o tripulante, tal. Então, hoje já existe essa questão, né, do dia da higienização, já colocar uma plaquinha, amanhã o seu camarote será higienizado, então guarde todos os seus pertences, e não sei o quê. Porque na limpeza do dia a dia, tem alguma coisa ali, é tranquilo para o taifeiro organizar. Tá? Então, pertences também em cima da cama. O taifeiro, ele tem, né, a função de esticar o lençol, dobrar, deixar bonito. Imagina se eu quero deixar um monte de roupa ali. Entendeu? O taifeiro tem que guardar? Não, né? Então, não é uma obrigação dele. Mas tem uns taifeiros que são gente boa, acaba dobrando e deixa lá bonitinho. Sim. Tá? Então, a orientação é que essa pessoa cuide dos seus pertences, porque não é uma atribuição do taifeiro. Exatamente. Não é uma atribuição dele cuidar dos pertences. E tem tripulante que deixa a toalha no chão, e aí tem que cuidar. Aí o taifeiro, dependendo se for muito crítico, ele tem que reportar. Com toda certeza. Aquela pessoa vai ter que receber um conselho, né? Um conselho. Para não deixar ali. Conselho na primeira vez, né? Exatamente. Então tem de tudo, é um meio de convivência, né? Eu costumo dizer também que o taifeiro, ele tem que ter, ele tem que ser muito ético, ele tem que ser discreto, porque o taifeiro, ele escuta de tudo, ele sabe de tudo. A gente tá passando toda hora no corredor, então a gente tem que ser muito discreto. Às vezes as pessoas vêm desabafar, contar histórias, então tem que ter uma certa discrição.
né? Eu costumo dizer, você não pode ser nem muito mas também nem muito fechado. Sim, Você claro. tem que saber manter um equilíbrio, Uhum. né? Para que você possa se relacionar com os tripulantes. Entendi. Porque qualquer coisa em excesso, isso pode gerar um comentário desagradável e o pessoal acaba se sentindo um pouco alvo, né? Ah, já troca de unidade, ou então substitui esse taifeiro, tá indisciplinado. Então é sempre assim. O pessoal da hotelaria costuma falar que tudo sobra pro taifeiro. Que eu vou te falar por experiência própria, cara. E claro, em momento nenhum julguei, porque quando não se tem prova e certeza, Exatamente. logo não posso julgar ninguém. Mas passei por uma experiência que fui, né, ministrar treinamento em outra cidade, na verdade em outro estado, e tinha um óculos, aí esse óculos sumiu. Ixi. Quando eu fui me dar conta disso, voltei. Procurei em todos os lugares com relação à minha mochila, no bolso, tudo. Lembro eu de ter colocado no criado mudo, eu falei, caramba, e eu acho que esqueci lá. Aí eu fui até a recepção daquele hotel, o Hotel X, e pedi, e ela me falou, mas e faz parte da hotelaria, camareira. A camareira já tá lá até limpando, vou perguntá-la se ela viu algum óculos e tal. A camareira respondeu que não viu nenhum óculos. Aí fica, muitas das vezes, talvez erroneamente, né, aquele pé atrás. Calma aí, eu não saí com óculos hoje, eu estava no criado mudo, tal, mas não tem como julgar. Não tem como julgar. E outra, quem disse que sim, eu não guardei em outro lugar, deixei cair em outro lugar, mas sobra para quem? Pro camareiro, taifeiro. Exatamente. Você falando aí, Thiago, eu me lembrei de mais uma função da hotelaria. A pessoa que fica responsável pela lavanderia. Tá? Também tem um taifeiro da lavanderia. Realmente, muito bem lembrado. Que fica ali lavando, organizando toda a parte de roupa de cama, roupa pessoal também, macacões e tudo mais. Eu uso minha roupa, levo para lavanderia, ou o taifeiro que recolhe no meu camarote e leva para lavanderia? Então, Thiago, algumas unidades, cada unidade, ela tem a sua forma, né? Perfeito. Tem algumas unidades que você tem o saquinho com o número do camarote, bonitinho. Perfeito. Bota ali dentro e você roupa. tem um local para deixar lá na lavanderia. E aí o taifeiro, ele vai cuidar até o final do dia e vai deixar em algum lugar. E você pode ir lá buscar. Responsabilidade, porque por ser muita roupa, é muita coisa. Essa é do saquinho tal, essas... Não, mas lava com o saquinho já direto. O saquinho dentro do saquinho? Não tira a sua roupa do saquinho, senão misericórdia. Aí, ó, aprendi mais essa. Vai exatamente, senão misericórdia. Não tem como não, Caramba, não dá conta. Né? Não dá conta? Por menor que seja o POB da confusão. Exatamente, imagina, 200 pessoas de POB. Não tem como, tem como. Igualmente um flotel, eu peguei 800 pessoas a bordo. Exatamente. Imagina. Exatamente. A loucura. Na época você pegava o PPN1 com flotel ali, meu pai do céu. Doideira. Loucura. Então, vai naquele saquinho furadinho, ó, você pode colocar sua roupa pessoal. Geralmente você deixa em algum lugar específico na lavanderia, ele vai lavar. E tem unidade que já dentro da lavanderia vai deixar tipo um local para que você recolha. Então, no final do seu expediente, você passa lá e pega. Sim. Mas já tem algumas que vai deixar penduradinho na sua porta. Isso que eu ia perguntar. Pode também. Entendi. Então, isso vai de acordo com cada unidade, com o que foi determinado ali com o capitão. Até porque não custa nada durante o banho, roupa íntima, você lavar e deixar ali, ou isso aí rola? É uma orientação. Eles dão essa orientação? Sim, até no SPR a gente fala sobre isso, dá essa orientação, né? Roupa íntima, eu vou colocar lá num saquinho e tal, porque esses saquinhos vão tudo junto. Claro, tá exato. Tudo bem, a máquina de lavar tem água quente e tal, vai esterilizar, claro. tal. Então, eu acho bem legal você, né, ter o hábito de cuidar ali e tal, coloca ali à noite. Pelo menos isso. Exatamente, você vai colocar Por favor, pendura né? ali à noite, você dormiu, de manhã tá sequinho.
experiência. Onde você deixar ali de manhã, exatamente. tá sequinho. É muito tranquilo isso. Então, dá para amenizar. Dá para amenizar. Dica para vocês que trabalham no ramo offshore. Ajudem os colegas de vocês. Ajudem os taifeiros. Pelo amor de Deus, né? Só isso, pelo menos, né? É porque já ralam pra caramba, também como outras funções, não desmerecendo nenhuma função. Toda a função tem sua valia, sua enorme importância, até porque sem o taifeiro, ferrou. Deu ruim. O que seria não de dá. nós, né? O que seria de todo o POB? Não funciona uma engrenagem. Imagina você trabalhar 12 horas, né? Exato. chegar no seu camarote, você ter aquela responsabilidade de cuidar, é bem cansativo. É bem cansativo. Com toda certeza. Então, vamos valorizar os nossos taifeiros, o pessoal da hotelaria, Por que favor. tá ali para servir, tá ali para oferecer o melhor, tá? Então, toda a equipe da hotelaria, eles são treinados para isso, para oferecer o melhor para o tripulante. Porque a principal função do taifeiro é servir. Então, ele tem que estar pronto para servir. Honroso, por sinal. Sim. Então, isso é fundamental para ele. Ele tem em mente isso e saber ouvir. Né? A gente está ali muito para ouvir o tripulante. Eu conheço um operador de DP, que é o Dynamic Position, posicionamento dinâmico, né? A galera que nunca ouviu falar em operador de DP, que droga é essa, né? Onde tem uns thrust não, vamos falar de forma mais leiga, onde tem, né, as hélices, os motores ali, tanto nas laterais como na parte de trás, que é a polpa, na parte de frente, que é a proa. E o camarada hoje, na verdade não hoje, já tem mais de 13 anos que ele é operador de DP. Sim. E ele começou literalmente como taifeiro. Olha que legal. No qual hoje ele tem hoje, né, de 15 anos pra cá, 13 anos pra cá, ele tem um salário monstruosamente admirável, considerável. Muitos queriam chegar até, muito né? Legal. E ele começou muitos anos atrás como taifeiro. Voltamos a falar, né? Voltamos a repetir aquela frase no início. O nosso limite somos nós mesmos. Nós mesmos. Né? Um outro diferencial também é o inglês, tá? Com toda certeza. Eu conheci um taifeiro... Existe taifeiro bilíngue? Que é tipo vaga que o taifeiro... Maravilhoso. Existe. Que o taifeiro tem que ser bilíngue? Existe, depende muito da unidade, atividade que ele vai... Qual o foco daquela tripulação? A maioria são estrangeiros? Então, de repente, precisa sim. Não necessariamente vai haver um tradutor para ele. Não. Então, se ele souber, vai ser um diferencial muito grande. E também vai haver um diferencial, né? Pode ser que sim. Pode ser um acordo ali com a empresa e tal. Pode haver sim, com certeza. Sim. E você sabe que esse taifeiro bilíngue logo vai deixar de ser taifeiro. Muito provavelmente. Depois hoje nós sabemos que o mundo offshore, né, para quem é bilíngue... Não só você, Luciana. Em todas as funções, gente. Não é só todo mundo que vem aqui fala exatamente essa frase. Exatamente. A questão do inglês. Hoje eu tô assim, psicopata do inglês. É isso aí, nunca, né? Tem que estudar, gente, não dá pra parar. Não dá pra parar. É o tempo todo. É sempre o tempo se atualizando, se qualificando, buscando informações. Como você disse no início, tem uns que se identificam logo, quero ficar aqui. Nada desonroso, maravilhoso. Não, jamais. Pelo contrário. Dependemos mais deles do que eles dependem de nós, né? Exatamente. Então, me identifiquei, logo continuarei aqui como taifeiro. Como aqueles que, na minha opinião, pelo que eu vejo, até, né, a grande maioria, né, descobrem outras coisas e vão se qualificando até chegar ao que ele gosta, ao que ele quer, igualmente etc. o exemplo que eu usei dessa minha aluna, ela estava fazendo nutrição. Que ela já pleiteou a vaga de taifeiro. Aí ela já viu qual era o cargo máximo da hotelaria. Opa, não, vou fazer nutrição. Ela começou a fazer nutrição. Só que meses, né, depois que ela começou tudo, ela já se identificou com outra coisa. Olha aí, ó. Então ela falou assim, Lu, vou terminar o nutrição, porque eu já comecei, já tô na metade, mas já tô pensando aqui em fazer um técnico de mecânica e que não sei o quê. Não. Eu, poxa, legal, parabéns, fico feliz, né? Certeza. Porque olha quantas opções ela vai ter. Ela é taifeira, ela pode
também atuar como nutricionista. Exato. E com o técnico de porque mecânica, ela já experiência está bacana. procurando outra atividade que é para chegar Plano B. ela quer ser pilota de RV. E será. Será, com certeza. Com toda a certeza do mundo. Com certeza. Poxa, muito bacana. Poxa, Luciana, foi um papo que aquilo que eu falei antes de começarmos a conversar, né? Quanto tempo já tem de bate-papo, Fran? Nossa. 1h05, parece que estávamos aqui há 23 minutos, exatamente, né? Conversando. Exatamente. Papo este monstruosamente esclarecedor, pelo menos para mim. Show. E com toda certeza para a galera que está em casa, esclareceu muita coisa. Que bom, fico tirou feliz. muitas dúvidas. E, claro, muito obrigado por ter aceitado o convite, de bater esse papo com a gente. Eu que pra esclarecer agradeço. nomes no qual eu nunca tive escutado falar na minha vida. E olha que a gente conversa do ramo offshore, hein? Muito, né? E hoje, ainda bem, eu te trouxe aqui, você aceitou, né? E esclareceu muita coisa pra mim e pra galera que tá em casa. Só que, óbvio, antes de terminarmos, antes de eu deixar você falar e fazer suas considerações finais, nós vamos pro sorteio. E a galera que acompanha o nosso treinamento, mania de instrutor, mania de professor. A galera que acompanha o nosso podcast, Mercado Offshore Brasil, nós sorteamos, Luciana, em todo o programa, 5 pessoas ganham 3 normas regulamentadoras pela TMS. Olha que bacana. Isso, que maneiro. 5 pessoas ganham 3 NRs. No qual depois eu pego os dados dessas pessoas. Sim. E passo, claro, para a TMS passa lá o login e a senha para eles poderem concluir esse treinamento, que a TMS, na verdade, está até fazendo cursos EAD offline, porque eu já ia falar offshore, né? Offline. Então, camarada, se não tiver acesso à internet, ele só tem um primeiro acesso. Não tenho mais internet. Ele consegue fazer, depois que ele voltar a ter acesso à internet, concluiu, ele vai lá, passou em tudo, pega o certificado dele. Bacana, não é? Que bacana. Com toda certeza do mundo. Olha como o mercado tá legal. Olha e que dando bacana. muita oportunidade aí pro pessoal. Né? Inovando. Com toda certeza do mundo. Só que eu deixo para o convidado. Exatamente. Eu jogo sempre essa pra cima do convidado. Fazer o quê? Mas é coisa boba, coisa fácil. Porque tem que ter uma chave para eles poderem ganhar. E são os 5 primeiros a comentarem. A chave vai ter que ser TMS _ que palavra? É contigo agora. TMS _ Hotelaria? Hotelaria? Beleza, show de bola, perfeito. TMS _ hotelaria. Os 5 primeiros a comentarem ganharam os treinamentos normativos, 3 treinamentos normativos aí, que com toda certeza vai agregar e muito no currículo de vocês. Luciana, já te agradeci. Agora, fique à vontade, considerações finais, quer mandar abraço para alguém, beijo para alguém. Fique à vontade em falar o que você quiser. Bom, primeiramente eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui compartilhando um pouquinho da minha experiência. Isso, nós que agradecemos. Tá? Foi muito agradável, muito legal. Eu que sou muito tímida, fiquei super à vontade aqui. Foi muito legal. Não demonstrou nada de timidez. Nada. Tá? Espero poder voltar mais vezes. Você, por favor, eu ia te pedir isso. Espero que você aceite. Voltarei. Espero, né, que surja bastante comentários aí pra gente ver um novo tema e ajudar o pessoal aí tirando dúvidas, tá? No demais, muito obrigada, Thiago. Que isso, eu que agradeço. Até porque se tratando de Luciano, estou falando de uma enciclopédia. Logo, atrarei para falarmos sobre vários outros assuntos. Topa? Uau, topo. Topa mesmo? Topo. Tá gravado, hein? Tá gravado. Vai retornar e vamos falar sobre várias outras funções a bordo no qual você ministra inúmeros treinamentos e tem total know-how para falar sobre, tá bom? Que isso. Mais uma vez. Sempre aprendendo aqui com vocês. Eu que aprendi pra caramba hoje. Muito obrigado, tá bom, Luciana? De nada. Pessoal, grande beijo. Mais uma vez, muito obrigado por estar acompanhando mais um vídeo aí do Mercado Offshore Brasil. Contamos com sua presença nos próximos vídeos. Vídeo anterior, vocês vão aprender muito sobre a parte de ROV, no qual o Luciano até comentou aqui também durante o nosso bate-papo, tá bom? Então, fiquem atentos aos sorteios, fiquem atentos no nosso Instagram, ao nosso Instagram, mob_podcast.
Lá a gente sempre anuncia os vídeos com antecedência, tá bom? Então fiquem atentos para vocês não perderem nenhuma novidade. E vamos ter uma novidades nos próximos vídeos, no qual vamos estar colocando tanto na descrição quanto aqui no bate-papo, vagas em aberto. Ó, novidade. Vamos estar colocando vagas em qualquer área específica e tal, para onde você deve mandar o seu currículo, para vocês estarem pleiteando aí uma vaga no mercado offshore, tá bom? No mais, vou ficando por aqui e, ó, beijo e tchau, tchau. Até a próxima.